Programa Simples Assim. Apoio Unimed. Cuidar de você. Este é o plano. Arte e Companhia. Cursos e artigos para artesanato. Escola Infantil Gente Miúda. Educando com carinho. Etc e tal. A loja que veste sua família com bom gosto. O assunto agora do Simples Assim são os medicamentos anti-obesidade. Em 2017, uma lei tornou novamente possível e permitido no Brasil a comercialização, a produção e o uso, o consumo desse tipo de medicamento. Mas ainda em 2017, em setembro, uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Confederação Nacional dos Trabalhadores de Saúde ao Supremo Tribunal Federal quer justamente suspender a validade desta lei. Por conta disso, há algumas entidades que estão em defesa do uso do medicamento anti-obesidade para tratar casos de obesidade no Brasil. Entre estas entidades estão o Conselho Federal de Medicina, a Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e das Doenças Metabólicas, a ABESO, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia e a Associação Brasileira de Nutrologia. E é justamente com o presidente da ABRAM, Dr. Durval Ribas Filho, que a gente conversa agora para entender um pouquinho mais sobre este assunto que sempre rende polêmicas e sobre a campanha Direito de Usar. É isso, Dr. Durval. Muitíssimo obrigada por receber o Simples Assim para a gente tratar de um assunto, direito de tratar, aliás. Isso. Tratar desse assunto que sempre gera dúvida, polêmica, Sim. Há muitos mitos e verdades. Exatamente isso, há muitos mitos e verdades. Eu acho que o grande problema ainda reside na discriminação, na estigmatização do paciente obeso. Porque historicamente, todos nós sabemos que uma criança antigamente que era gordinha, fofinha, ela era tida como uma criança saudável. Quer dizer que historicamente, a gente sempre achou que a obesidade nunca absolutamente foi doença. Muito pelo contrário, achava-se que fosse saúde. Então, mudar esse conceito é extremamente complicado, complexo, difícil. A sociedade tem dificuldades. E, lamentavelmente, com isso, o tratamento do obeso ou da obesidade, da doença obesidade, ela fica comprometida. Porque logicamente que ninguém vai usar só medicamentos para tratar a obesidade, assim como ninguém usa só medicamentos para tratar pacientes portadores de hipertensão arterial, ou ninguém só usa medicamentos para tratar pacientes portadores de diabetes. Então, tem dietoterapia, tem atividade física, muitas vezes mudanças cognitivas e comportamentais, e aí sim é que se vai utilizar um patamar maior, que é a chamada pirâmide do tratamento das doenças crônicas, que envolve a farmacoterapia anti-obesidade, os medicamentos. E quais são esses medicamentos? Existem 3 no mercado que já estão desde 1959, dietilpropiona, femproporex e mazindol. Esses 3 agentes farmacológicos, eles estão há muitos anos. Foram proibidos, ficaram um tempo proibidos no Brasil, e aí voltou com uma lei que foi sancionada, como você mesma disse, em 2017, com uma sanção presidencial. Ou seja, passou pela Câmara dos Deputados, passou pelo Congresso, foi aprovada em todas as comissões e sancionada pelo presidente da República. E assim mesmo ainda não há aquela liberação como deveria, só e somente só com liminares. Existem várias farmácias que têm essas liminares, mas que têm que entrar na justiça para que o médico possa prescrever esses agentes farmacológicos para os obesos. E o obeso tenha o direito de tratar a obesidade como doença que ela é. Como doença que ela é. Eu achei fantástico esse site, ou enfim, esse movimento, né? E eu gosto sempre de ressaltar que os médicos especialistas e os maiores especialistas do Brasil, eles são
favoráveis à terapêutica anti-obesidade, mas não é só no Brasil, é no mundo. 80 países usam mais de 80, esses agentes farmacológicos, inclusive dentro da América Latina. Então, por que o Brasil tem esse direcionamento e, por incrível que pareça, não obedece uma sanção presidencial, né? Eu acho que isso tem que ser efetivamente rediscutido e a sociedade, e aí eu quero dizer, os pacientes obesos, que são discriminados, que são estigmatizados, eles precisam também se manifestar, como existem grupos que se manifestam, porque eles é que são sofredores efetivos dessa doença terrível, trágica, que gera comorbidades. Eu acho que às vezes isso passa desapercebido. Com certeza. Porque a obesidade gera outras e outras e outras doenças. Que matam. Que matam, e não por acaso a gente fala que é o efeito dominó. Então, ao invés de você tratar ali o diabetes, a hipertensão, vamos tratar a obesidade. Todas essas doenças crônicas são e devem serem tratadas dentro da chamada pirâmide do tratamento das doenças crônicas. Existe a base, dieta, atividade física, alimentação, nutrição, se não for possível, apoio psicoterápico, aí é que entra medicamentos, e quando não se resolve, a tal da cirurgia bariátrica ou cirurgia metabólica. Existe uma afirmação muito comum acerca dos medicamentos anti-obesidade, Dr. Durval, é de que eles causam dependência. Isso é uma verdade ou isso é mito? Eu achei maravilhoso quando em 2015 foi publicado um trabalho mostrando que depois de 25 anos do uso desses medicamentos, nenhum caso foi constatado de dependência. Ou seja, foi interessante porque foi uma avaliação de 25 anos, que a gente fala, é um trabalho científico publicado em uma revista de alto impacto científico e mostrou que não tem dependência. Agora, é lógico que tudo isso tem que ser monitorado por um médico, por um especialista, porque eu acho interessante que quando você tem, por exemplo, diabetes e conversa com uma pessoa que tem diabetes, ela não diz, olha, eu estou tomando esse medicamento para diabetes, tome você também que ele faz bem. Isso. Não, mas quando é na parte de obesidade, a pessoa diz, olha, tome que eu perdi peso e etc, etc. Isso é um erro conceitual, porque a obesidade não é tratada como doença. A obesidade não é tratada como diabetes. Não é tratada pela população em geral como uma doença, como, por exemplo, hipertensão, como insuficiência cardíaca congestiva, como lúpus eritematoso sistêmico, como artrite reumatoide, etc, etc, etc. Entendi. É isso que é o grande problema, a discriminação. E que isso precisa acabar. E aí a comunidade pode participar, não é verdade, doutor Durval? Vamos deixar então aqui para você que acompanha o Simples Assim, você pode entrar no site direitodetratar.com.br e também saber ali quais são as ações e de que maneira você também pode ajudar nessa campanha para que as pessoas, olha só, já são mais de 50% da população brasileira que tem obesidade e sobrepeso. E isso é muito grave mesmo. Programa Simples Assim. Apoio Unimed. Cuidar de você. Este é o plano. Arte e Companhia. Cursos e artigos para artesanato. Escola Infantil Gente Miúda. Educando com carinho. Bahia Malhas, a loja da família. Você conhece, você confia.